Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Deus seja louvado pela sua palavra. Agora olha para mim, por favor, em nome de Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta aí, olhe para mim. Presta bem atenção nesses dados, nessas informações que eu vou passar aqui para você. Hoje, no mundo, existem cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Esta estatística foi feita no mês de julho deste ano. Então, existem no mundo atual 7,8 bilhões de pessoas. Essas 7,8 bilhões de pessoas estão distribuídas em 252 países. Os países mais populosos do mundo são a China e a Índia. Para você ter uma ideia, esses dois países contêm 2,7 bilhões de pessoas. 1,4 bilhão na China e 1,3 bilhão na Índia. Para você ter uma ideia, uma noção comparativa, no Brasil existem 250 milhões de habitantes. E nos Estados Unidos da América, 329 milhões. Ou seja, se nós pegarmos todos os habitantes do Brasil e dos Estados Unidos, não dá nem a metade da população da Índia, por exemplo. É muita gente que existe nesses países. Agora tem um detalhe. Existem no mundo hoje 9 grandes religiões. E essas 7,8 bilhões de pessoas estão predominantemente espalhadas, distribuídas entre essas 9 grandes religiões. E uma dessas religiões é o cristianismo. O cristianismo contém hoje 2,4 bilhões de adeptos. Ou seja, dos 7,8 bilhões de pessoas que existem no mundo, 2,4 bilhões são cristãos e 5,4 bilhões de pessoas pertencem a outras religiões, como, por exemplo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, que são as outras 3 maiores depois do cristianismo. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. E mesmo assim, contém
2,4 bilhões de pessoas, ou seja, 31,2% da população apenas são cristãos. Os outros 70% ainda são de outras religiões. Agora tem um detalhe. Dentro do cristianismo, existem aproximadamente 35 mil denominações cristãs. 35 mil placas diferentes de igrejas que professam a fé cristã. Uma dessas é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a maior religião cristã do mundo. A Igreja Católica Romana hoje contém 1,3 bilhão de adeptos. De 2,4 bilhão de cristãos, 1,3 bilhões são católicos e 1,1 bilhão são de outras denominações evangélicas e protestantes. E uma dessas denominações é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que contém 21 milhões de adeptos. E está espalhado por 212 países. É uma igreja mundial que já alcançou 212 países. Entenderam até aqui? Então vamos lá, de 2,4 bilhões de cristãos no mundo, 1,3 são católicos, 1,1 são protestantes ou evangélicos, e 21 milhões de pessoas são adventistas do sétimo dia. Agora tem um detalhe. No centro do nosso mundo, existe uma região chamada Janela 1040. Ali estão os povos não alcançados, devido à resistência que esses países oferecem ao cristianismo. Eles não permitem que entre cristãos lá. Então, os estudiosos, chamam essa região de Janela 1040. São 62 países, com cerca de 3,8 bilhões de pessoas, nas quais 1,8 bilhões de pessoas nunca ouviram a palavra Jesus Cristo. Queridos, 1,8 bilhões de pessoas no mundo, hoje, nunca ouviram falar que alguém um dia morreu na cruz do Calvário para salvá-los. Essas pessoas, elas nascem nesses países, elas crescem ali com aquela religião predominante do lugar, geralmente o hinduísmo, o islamismo, que são as religiões que mais predominam nesses lugares, da Ásia, por exemplo, na Índia. E elas nunca ouviram falar que Jesus Cristo existe. Mas tem um detalhe. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar em breve. Sim ou não? Sim, a palavra de Deus diz isso, né? Mateus 24,14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, enquanto o evangelho do reino não for pregada para todas as pessoas, para todas as nações, para todas as etnias, para todos os grupos que existem no mundo, enquanto a última pessoa não ouvir a mensagem, Jesus não vai voltar. Agora, com essas estatísticas que eu passei para você aqui, você se sente animado ou desanimado perante essa realidade? Muito desanimado, não é verdade? Por quê? Porque humanamente falando, é impossível o evangelho ser pregado a todo mundo no passo em que nós estamos. Mas Deus tem um plano colossal para finalizar essa obra. E é isso que nós vamos entender aqui hoje, através dessa parábola que nós lemos. Agora tem um detalhe ainda, para complicar um pouco mais. Não basta o nome de Jesus Cristo chegar até essas regiões. Ainda não é o suficiente. Porque o texto diz que o evangelho do reino deve ser pregado a toda a nação. Qual é o evangelho do reino? Aí que está o detalhe. Eu vou mostrar 3 textos aqui para vocês, só para vocês entenderem qual é o evangelho do reino. Qual mensagem deve ser pregada a todo mundo. O primeiro texto diz assim, acompanhe na tela. A obra mais solene, mais sagrada, já entregue aos mortais, é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas ao mundo. O segundo texto diz assim, Obreiros Evangélicos, página 470.
É chegado o tempo em que, por intermédio dos mensageiros de Deus, o rolo do livro se abrirá ao mundo. A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagem angélicas tem de ir a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele deve iluminar as trevas de todo o continente e estender-se às ilhas do mar. Não deve haver dilação nessa obra. A palavra dilação aqui nesse texto significa adiamento. Não deve haver delonga, não deve haver prorrogação. Ou seja, dilação significa uma ação de transferir para um outro momento, deixar para outro dia. Não deve haver dilação nessa obra. Que obra? A obra de proclamar as 3 mensagens angélicas a toda a nação, tribo, língua e povo. Isso é que o texto está nos dizendo. E o terceiro texto está no livro Eventos Finais, página 68. Diz assim: nestes últimos dias é nosso dever determinar o pleno significado das 3 mensagens angélicas. Queridos, nós como adventistas temos o dever, a obrigação de saber do que se trata as 3 mensagens angélicas. Eu não vou aqui determinar o significado delas de forma ampla hoje, porque não é o tema dessa mensagem. Eu tenho uma outra mensagem que trata só sobre isso. Inclusive, essa pregação está sendo filmada, está sendo gravada, e depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube, nosso ministério na internet também. O nome do canal é Conhecendo as Profecias. Depois você pode entrar lá e assistir também outros vídeos que já estão postados lá, que falam como, por exemplo, a sacudidura e outros temas lá bem impactantes também. Bom, sem intervenção divina, meus queridos irmãos, sem que Deus faça algo sobrenatural, o cumprimento da segunda volta de Cristo a essa terra será absolutamente, completamente impossível. Mas, como eu disse, Deus tem um plano colossal para finalizar essa obra. E nós vamos entender isso a partir de agora. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 1, diz assim, presta bem atenção no texto, acompanha na tela. Não precisa abrir a sua Bíblia, porque assim eu ganho tempo, beleza? Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Versículo 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Queridos, a palavra vermelha que está ali no texto, difunde, significa o seguinte: difundir significa espalhar, propagar, alastrar, divulgar, disseminar, espalhar por todas as direções possíveis. Difundir significa fazer com que se torne conhecido, fazer com que seja propagado em todas as direções. Ou seja, esse povo grande e poderoso que aparece nesse texto será espalhado por todas as direções da terra para propagar as 3 mensagens angélicas. Percebeu que o texto diz que surgirá, se difundirá um povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo. Aí você pode perguntar para mim, mas esse povo será mais poderoso do que Noé? Do que Abraão? Do que Enoque? Do que Daniel? Do que Paulo? Do que Lutero? Do que John Wesley? É o que o texto está dizendo. A última geração será a geração mais poderosa dessa terra. Ou seja, Deus vai usar a geração mais fraca para pregar a mensagem mais importante. E Ele vai pegar essa geração fraca, vai transformar numa geração poderosa para finalizar a obra. Entenderam sim ou não? Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você faz parte dessa geração. Agora, como Deus vai fazer isso? Como isso vai acontecer? Então vamos entender agora a parábola, o texto que nós lemos lá no começo.